Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delberes, eu sou professor e diretor no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro. E esse vídeo, ele tem, na verdade, essa é uma série de vídeos que tem como objetivo apresentar uma fatura de energia elétrica que tem geração distribuída. Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás em que eu apresentava a minha fatura de energia elétrica para mostrar quais eram os componentes dessa fatura, quais os elementos que constavam na fatura de energia elétrica até chegar no custo final. Obviamente os tempos mudaram, hoje em dia muita gente tem geração distribuída e as pessoas me mandam suas faturas perguntando como elas podem analisar o resultado da sua fatura. E é isso que eu vou fazer aqui hoje, né? Para ficar mais organizado, né, essa série ela tá dividida em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar sobre a resolução normativa 482, que regulamenta a geração distribuída, mas com foco na utilização de consumo residencial. Tá? Então, isso vai simplificar bastante a nossa análise, né, e as coisas não vão ficar muito dispersas com diferentes tipos de consumidores. Então, o foco é consumidor residencial. Feito isso, a gente passa para a segunda parte, onde eu vou abrir uma fatura de energia elétrica aqui para que vocês possam entender como é que a resolução normativa impactou nesse resultado que a gente tem visto da fatura com geração distribuída. E, finalmente, na terceira parte dessa série, a gente fala sobre as possibilidades de mudança dessa resolução normativa que contribuiu para impulsionar a utilização da geração distribuída nos sistemas elétricos. Ok? Então, vamos à primeira parte, que é o entendimento da resolução normativa e como isso deve impactar a fatura do consumidor que vai ser analisado. Para entender a fatura de energia elétrica, então, a gente precisa saber como é que o consumidor está inserido nessa rede. Eu preparei um esquema aqui que mais ou menos nos dá uma ideia de como se dá o sistema de acúmulo de créditos e como será o débito na fatura desse consumidor. Bom, aqui o que a gente vê, ó, desse lado é o consumidor, aqui está o consumo de energia desse consumidor típico, representado por essa setinha, aqui a geração desse consumidor e aqui o medidor, que vai capturar o que esse consumidor injeta na rede e o que esse consumidor extrai da rede. Tá? Então, quando o consumidor injetar, ele está acumulando créditos, quando ele extrair, ele está acumulando débitos. E como é que isso acontece? Bom, vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Se a gente começar aqui com uma produção de 5 kWh num determinado intervalo de tempo e um consumo de 2 kWh, significa que a gente vai ter, passando pelo medidor, 3 kWh, aqui em azul, né? Porque a gente está acumulando crédito. Então, no primeiro intervalo, a gente tem 3 kWh e, obviamente, não tem débito associado, porque não há consumo vindo da rede. Num segundo momento, digamos que esses 2 kWh de consumo, eles se convertam em 6 kWh. Então, se a gente subtrair 6 de 5, a gente vai ter um consumo líquido, não mais de 3, mas agora de 1 kWh vindo da rede elétrica para o consumidor. Então, no intervalo 2, a gente tem 1 kWh. Tá? Então, a gente vai fazendo essa análise para cada intervalo de tempo, e no final a gente soma os créditos e os débitos associados, tá? Para computar a fatura final.
Dessa forma, o que se diz, eu não gosto muito dessa forma de pensar e já eu explico por quê. O que se diz é que a rede elétrica para o consumidor é vista como uma bateria virtual, né? Que é carregada quando o consumidor tem excesso de geração e ela descarrega quando o consumidor tem excesso de consumo. Por que eu não gosto muito desse termo, apesar de ser apropriado quando a gente olha a fatura? Porque a rede elétrica, o que ela faz é pegar essa energia que é injetada pelo consumidor aqui e espalhar para os consumidores, né? E quando ele precisa da energia, ou essa energia vem lá da transmissão, ou ela vem da própria geração. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai nos ajudar a entender a terceira parte desse vídeo, que envolve as mudanças que se propõem para o sistema de tarifação com geração distribuída. Mas, por enquanto, isso aqui é mais do que suficiente para a gente entender a fatura. A parte disso, a gente vai falar sobre o custo de disponibilidade, o custo mínimo de disponibilidade. Então é importante que se saiba que o consumidor não vai zerar a conta, ou ele vai pagar associado a 30 kWh se ele for monofásico, 50 se for bifásico e 100 se for trifásico. Isso a gente vai ver na fatura do consumidor, além dos tributos, além da conta associada à iluminação pública. Então, todos esses componentes vão fazer com que esse consumidor não receba por produzir um excedente de energia elétrica. No final das contas, o que a gente vai ver é que ele acumula crédito para utilizar no mês seguinte ou nos próximos meses. Mas isso já é assunto para a próxima aula. Até lá, gente. Tchau.